Olá, bem-vindo à segunda temporada do Imunocast, o podcast onde a gente descomplica assuntos médicos e deixa tudo mais acessível e simples para todo mundo. Eu sou a Verônica Tavares, sou médica alergista e sou apaixonada em traduzir linguagem médica para a vida real. E eu sou Lígia Machado, também médica alergista e imunologista, e aqui a gente conversa de forma leve, questiona e até ri da rotina médica e das histórias que ela traz. Então, se na primeira temporada eu e a Lígia te levamos para dentro do nosso consultório, agora te convidamos para vir para a nossa mesa, com histórias, ciências e convidados incríveis. Então aperta o play, aumente o som e vem com a gente porque essa temporada promete. Oi pessoal, bem-vindo ao Imunocast. No episódio de hoje, nós vamos falar um pouquinho como as vacinas mudaram a história da medicina e salvaram milhões de vidas ao longo do tempo. Mesmo assim, o movimento antivacina tem crescido e colocado em risco conquistas fundamentais da saúde pública. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre ciência, proteção e a importância na comunicação dos desafios da vacinação hoje no mundo cheio de fake news. Nosso convidado é o médico infectologista Rodrigo Berea, consultor de imunizações do Grupo Fleury, que vai ajudar a responder dúvidas, explicar como as vacinas funcionam e mostrar por que elas são, sim, um ato de amor e de responsabilidade coletiva. Vem com a gente. Tudo bem, Rodrigo? Bem-vindo. Tudo bom? Obrigado. Obrigada, Rodrigo, por estar aqui hoje. Rodrigo, vamos começar falando da notícia aí, que é recente, do ranking que a OMS publicou falando sobre a queda da vacinação infantil. Foi infantil ou geral? Geral, mas principalmente infantil. O Brasil sempre teve um histórico muito bonito e muito forte de imunizações, principalmente infantil. Quando a gente fala num panorama geral, mundial, a gente tem um dos melhores calendários públicos de vacinação do mundo. Mas, infelizmente, de alguns anos para cá, a gente pode colocar uns 10, 15 anos para cá, mas com certeza, desde a época da pandemia, isso se exacerbou bastante. A gente teve uma queda muito importante das taxas de cobertura vacinal. Quando a gente fala de vacinação pública, é um pacto coletivo. A gente precisa que todo mundo que pode se vacinar, se vacine, para que a gente possa proteger aqueles que não podem se vacinar. Quando a gente está falando de vacinas, tem algumas que o objetivo da vacinação é tentar erradicar a doença. E quais são essas doenças? Por exemplo, hoje a gente só tem uma doença realmente erradicada no mundo, que é a varíola, tá bom? A gente tem algumas doenças eliminadas do Brasil. Então, a poliomielite é uma doença eliminada do Brasil. A rubéola e a síndrome da rubéola congênita são hoje consideradas doenças eliminadas do Brasil. E o sarampo já foi uma doença eliminada do Brasil. Ai, nem fala, que tristeza, que nem né? É mais agora, que tristeza. Né? Exato. A gente perdeu pela primeira vez o certificado de eliminação lá em 2018. Conseguimos recuperar, mas a gente está tendo novamente transmissão autóctone. E sarampo é, de longe, uma das vacinas que a vacinação coletiva é mais importante. É uma doença extremamente transmissível. Ela tem um R0, que é aquela métrica que a gente usa para falar o quanto essa doença ela é transmissível, dos mais altos que a gente tem. Então, a gente precisa de mais de 90% da população pediátrica e não pediátrica também vacinado para garantir que a gente não vai ter transmissão interna. E a gente está muito aquém disso. E achei uma coisa interessante. Você falou que a única que está erradicada do mundo é a varíola. A gente não toma mais vacina para varíola, realmente. E a rubéola, ela está... Como é que é? Ela está eliminada. Mas a gente ainda toma vacina para rubéola, né? Sim, a gente ainda toma vacina para rubéola, mas ela é uma doença que não tem transmissão interna no Brasil. Sim. A gente ainda toma porque existe o risco de reintrodução. Assim como o sarampo foi reintroduzido mesmo estando eliminado. Então, o conceito de erradicação é uma coisa mundial. Não existe mais varíola no mundo. Isso. E a gente não precisa fazer a vacinação mais por conta disso. E graças à vacina, né? Exatamente, exatamente. E varíola tem toda uma questão também de que foi muito contestada lá atrás a vacinação. Tem a famosa história da revolta da vacina, que as pessoas não queriam tomar a vacina. Ela fazia uma reação local muito importante. Mas realmente, assim, hoje em dia a gente não vê mais.
E se for reintroduzido no mundo, e a única maneira de ser reintroduzido no mundo é ou através de alguma mutação muito grave, ou então através de um ataque biológico, porque só tem esse vírus guardado em laboratórios, vai ser bem complicado, porque aí a gente vai ter que fazer vacinação em massa muito rápido, porque Pelo a amor de população Deus. hoje não tem tomou. imunidade. Os nossos pais tomaram, mas a nossa geração não tomou, as gerações mais novas também não tomaram. É como a polio, né? A poliomielite, a gente toma vacina ainda, enfim, mas a nossa geração não viveu a polio. A gente não sabe o que é a polio, Exatamente. né? E a geração dos nossos pais, eles vivem com pessoas que têm sequelas da polio. Eu acho que até pouco tempo, se ainda tem, acho que um paciente ainda no HC que viveu com aquele... Pulmão de aço, né? Que era uma consequência da polio. Então, aquela geração viveu, se assustou e talvez isso tenha incentivado a tomar a vacina, né? E a gente tem uma geração agora que não sabe as consequências de não ser vacinado. E talvez isso ajude, influencie nessa questão de não tomar. De fake news, né? De ser mais fácil disseminar, porque não viu os benefícios e o impacto efetivo de doenças extremamente graves. Né? Exato. E isso é um ponto, voltando para o sarampo, mas a gente não viu sarampo na residência. Exato. Não. A gente foi a gente ver teve, sarampo. eu acho que a gente já tinha se formado quando ele começou a voltar. Não, foi Ele 2019. começou a Foi, eu me lembro, o primeiro caso, o primeiro assim, que eu vi, um cóplice, né? Que é uma mancha dentro da boca de uma criança. E eu olhei no hospital, fui pro conforto médico, falei, gente, eu acho que eu tô vendo o sarampo. Mas ninguém nunca tinha visto o sarampo. Mas é isso. E a gente ligou pro CCH do hospital, e aí aquela coisa, não, eu acho que então interna, tal, realmente era, mas foi assim, meu Deus, tô vendo uma coisa que eu só vi em livros, que eu não, né, a gente não tinha noção de como era. E é isso, a gente está sempre em risco de reintrodução de doenças que foram eliminadas. A polio é outra. A gente teve a vacinação do Zé Gotinha, que é até o símbolo hoje do Programa Nacional de Imunizações, e que hoje em dia a gente nem usa mais. A vacina de polio, ela hoje em dia é só usada a vacina inativada no Brasil inteiro. Que é a VIP, né? Que é a VIP, exato. Que não tem a vantagem da vacinação de rebanho, mas também a gente sabe que a vacina de polio oral, numa população totalmente sem polio selvagem, muito raramente pode ter uma mutação do vírus vacinal e gerar uma polio vacinal. E foi por isso que a vacina de polio oral, depois de tantos anos de imunização intensa e de eliminação da polio no Brasil, saiu e hoje a gente só faz polio inativada. Foi recente, não foi? Essa notícia que o Zé Gotinha... A última mudança foi esse ano. Foi esse ano ou ano passado. Eu vi uma notícia disso, que o Zé Gotinha... Ele continua sendo símbolo, mas a gente não tem mais a vacina de Gotinha, né? Exato. Ela saiu, então a gente só faz imunização no SUS, no Programa Nacional de Imunizações, até um ano com a VIP, com a polio inativada. Tá. E... vamos falar um pouquinho, então. O que é a VIP, o que não é a VIP, para o pessoal entender como é que funciona isso. A VIP é a vacina inativada de poliomielite. Uma vacina injetável que é feita com um vírus morto. A VOP, vacina oral de poliomielite, que é uma vacina de vírus vivo atenuado. A grande vantagem da VOP é que a gente consegue, vacinando as crianças todas, acaba tendo saída desse vírus vacinal pelas fezes e imunização de rebanho, que a gente fala. Esse vírus acaba indo parar na comida de outras pessoas. É meio horrível a gente falar isso, mas mas é importante explicar para as pessoas entenderem a importância e o que significa isso. Exato. Mas, como agora a gente não tem mais polio nenhuma circulando, a gente pode abrir mão dessa estratégia, que é uma estratégia que tem um risco muito baixo, mas existente. Então, em vacina, a gente sempre precisa pesar. A gente sabe que existem eventos adversos da vacina. Ninguém nega que existem eventos adversos da vacina. Trabalhar com vacina é saber que você vai ter que lidar com isso, mas é você pesar risco-benefício. Risco-benefício. Exato. E essa é uma vacina que tem no SUS, tem no posto de saúde, Tem no né? posto de saúde. E não é diferente ou é diferente da que tem no privado? Ela é diferente no sentido de que no privado você não tem ela isolada. No SUS tem uma picada isolada só de poliomielite, feita com 2, 4 e 6 meses e depois com 15 meses. Essa vacina, ela é produzida só para o governo brasileiro. Ela não é feita nem vendida para o particular.
A gente só tem no particular essa vacina combinada com outras vacinas. Então, ela está na Hexa, ou na na Penta ou na quadrivalente, que é a polio com DTPA. Então, ela é sempre feita combinada hoje em dia no serviço particular. Aproveitando essa deixa, Sim. fala um pouquinho da diferença da vacinação do privado para o particular. O que vale a pena a gente vacinar no particular, o que vale a gente investir, o que tem de diferença. Perfeito. A primeira coisa que eu acho mais importante é a gente entender como são desenhadas as estratégias. Vacinação pública tem o objetivo de fazer proteção coletiva. Vacinação particular tem o objetivo de fazer proteção individual. Então, por exemplo, HPV. Recentemente, o HPV passou a ser dose única nos adolescentes, meninos e meninas de 9 a 14 anos. É feita a vacinação quadrivalente e já tem estudos suficientes que falam que, do ponto de vista populacional, uma dose é o suficiente. Isso no público. No público. No particular, a gente tem a HPV nonavalente. Aí a gente tem duas diferenças. Você tem uma diferença da quantidade de vírus que tem dentro dessa vacina. Então, a quadrivalente tem 4, a nonavalente tem 9. Uma diferença de proteção de cerca de 20% a mais. E no público, a gente vai fazer essa vacinação pensando no bem coletivo. No particular, eu vou falar, tá, a bula manda fazer o quê? A bula e os estudos mandam fazer 2 doses se você tem até 20 anos. Então, a gente vai fazer 2 doses. Por mais que talvez populacionalmente fosse suficiente fazer uma dose, individualmente, É melhor a gente as precisa duas. fazer 2 doses. Exato. E a gente pode combinar essas vacinas? Não, a gente não pode combinar essas vacinas. Se você for fazer a nonavalente, é melhor fazer a nonavalente de uma vez, porque ela vai dar a mesma proteção que você vai ter com a quadrivalente e você vai tomar 2 doses de qualquer maneira. Não dá para fazer uma dose da quadrivalente e falar, eu vou fazer só mais uma dose da nonavalente depois, porque, ok, você vai estar concluindo o esquema De 2 pensando doses. do ponto de vista particular de 2 doses, mas aqueles 20% a mais de proteção que você teria da nonavalente não vão ser efetivos sem você fazer a segunda dose. Isso dito, já tem estudos em outros países para ver se, mesmo para nonavalente, mesmo individualmente, uma dose é o suficiente. É sempre muito dinâmico. A gente fala vacina, eu sempre falo, assim, durante a consulta, que a gente sempre tem que estar checando, olhando, porque muda o tempo todo. E cada vez mais, né, com a quantidade de vacinas entrando, e graças a Deus que a gente tem essas tecnologias novas, a gente tem que saber mais, e muda tudo todo dia, chega mais uma nova, você pode usar uma com a outra, é uma loucura, né? Então, assim, ó, vamos ver se eu entendi e me corrija se eu estiver errado. Claro. O PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, que é o programa oferecido pelo SUS, ele vai dar aquela imunização básica, porém muito efetiva, Exato. né? Ele vai fazer um bom trabalho. Se você só pode fazer essa imunização, não tem condições de pagar uma vacina particular, ok, faça isso. No particular, você está aumentando a sua chance de não ter aquela doença Exato. específica, não como país, né? Não como população, Exatamente. mas a sua. Então, se você tem essa possibilidade de aumentar em 20%, e parece que 20% é pouco, mas não é, você tiver essa possibilidade, você faça. Exatamente. E 20% aqui a gente está falando de HPV. Se a gente for falar de pneumo, por exemplo, hoje é a vacina que eu considero mais importante de ser feita no particular de todas. Você tem uma diferença de proteção de em torno aí de... sobe de 16 para 50, 60%. Fala um de pouquinho proteção. das vacinas Então, pneumos que a gente tem hoje vacinas disponíveis. de pneumo, a gente tem muitas. Exato. Então, vamos lá. No SUS, a gente tem a Pneumo 10. A Pneumo 10 ela foi introduzida no Brasil em 2010. E não é que a Pneumo 10 não é uma vacina boa. A Pneumo 10 é uma vacina tão boa que ela praticamente acabou com os tipos que estão dentro dela. Que maravilha. E aí, existe uma coisa que a gente chama de sorosubstituição. O espaço que aquelas bactérias Sumiram. que a gente eliminou, sumiram, faz outras surgir no lugar. E isso acontece no mundo inteiro. Por isso que a gente tinha Seleção Pneumo natural, 7, né? Exato. Da Pneumo 7 virou a Pneumo 13, agora a gente tem a 15, a gente tem a 20. E no Brasil, hoje, tem um sorotipo em especial de pneumococo que chama pneumococo 19A, que é o mais prevalente, é o que a gente mais vê
E ele tem mais um problema, ele também é o mais resistente. Então, a vacinação para pneumococo que pegue o 19A, que é qualquer vacina que está no particular, pneumo 13, pneumo 15 ou pneumo 20, todas elas vão pegar o 19A. E isso é uma estratégia até para reduzir resistência a antibióticos. Porque a gente está vendo cada vez mais pneumonia com bactéria resistente. Quem faz pediatria hospitalar está vendo isso muito. Crianças com pneumonias mais graves, de mais difícil tratamento. E a vacinação em massa, com uma vacina que contém esse sorotipo, é muito boa. E isso é uma notícia muito legal. Foi aprovado a entrada da pneumo 14. Sim, mais uma. Mais uma. Que ela é uma vacina que vai vir da Índia, mas que é uma vacina eficaz, é uma vacina já com comprovação e que vai contemplar o pneumococo 19A. Então, vai melhorar muito a proteção para pneumococo na população geral, porque ela vai ser aplicada no lugar da pneumo 10. Essas são as últimas notícias que a gente tem. Aproveitando que você falou aí que vem da Índia, e daí isso, no meu ver, é uma brecha, né? Porque a gente sabe, infelizmente, que preconceitos existem, xenofobia está aí, e que isso é uma das principais... Não principal, mas é uma das causas das fake news. O que você acha que piorou com a pandemia? O que você acha que fortalece essas fake news em relação ao tema vacinas? Eu acho que o que fortalece é que antigamente a gente não tinha tanto acesso à informação. E eu sou super a favor de acesso à informação, mas se for uma informação de qualidade. E aí, a pandemia ela escancarou muito uma doença que, na época, ainda se questionava, será que é um ataque biológico? Tinha todo um viés político por trás, mas uma vacina que foi feita muito rápido. E aí começou-se a falar, como que a vacina pode ser feita tão rápido? Se tem vacinas que demoram Se tem vacinas que demoram 20 anos para ficar. Então, o que eu acho mais importante todas essas tecnologias já estavam sendo desenvolvidas há muito tempo. A vacina de RNA mensageiro, por exemplo, que é a vacina que hoje é a única tecnologia usada para Covid praticamente, tem algumas outras, mas é a principal, ela já estava sendo desenvolvida lá atrás. Sim, o Covid, ele é o SARS-CoV-2. Já existiu o SARS-CoV-1, que era uma doença, inclusive, mais grave, mas como ela é mais grave, não dava tempo de transmitir, as pessoas morriam antes, e a vacina já estava sendo desenvolvida para um vírus muito parecido. Então, você... Só acelerou o processo. Exato, você não saiu do zero. E aí, a outra coisa que se fez, e que só se consegue fazer numa pandemia, porque aí você não tem controle de custo, em vez de você fazer etapas que são independentes, uma depois da outra, então, normalmente, você faz os estudos de fase 1. Os estudos de fase 1, a gente quer ver segurança. Os estudos de fase 2, a gente quer ver se induz imunidade. O estudo de fase 2, ele é independente do estudo de fase 1. Ele pode ser feito de forma paralela. Ele não é feito por quê? Porque se a gente faz um e esse um não dá certo, você não vai pro 2. Você não vai gastar dinheiro para ir pro 2. Quando você está numa pandemia, você consegue fazer tudo ao mesmo tempo, tudo mais rápido. Então, assim, 8 meses para fazer a vacina, tá ótimo. Eu fui no Congresso Europeu de Infectopediatria recentemente e o novo desafio das pessoas é como fazer uma vacina em 100 dias. Olha, então assim, 8 meses é muito 8 meses agora. É demais. 8 meses é muita gente morrendo. Exato. Então... E assim, acho que na questão da pandemia, a gente também, como era muita gente sendo vacinada ao mesmo tempo, a gente vai ver os efeitos colaterais que qualquer vacina pode ter. E a gente vai saber mais, vai ter mais, porque é muita gente sendo vacinada ao mesmo tempo, a informação ali em cima, e parece que as pessoas querendo saber o que está dando de errado também, né? Então, e parece que isso ganha a manchete mais do que o bem que aquela vacina está fazendo. Eu acho que uma coisa que eu lembro muito das marcas, né? Essa da Pfizer, essa não sei da onde, essa... E que antes, no consultório de pediatra, ninguém perguntava de onde era essa vacina. Eu brinco que, assim, aqui no Brasil, né, que ainda a tuberculose é endêmica, que a gente... Na hora que o bebê nasce, e nós, como imunologistas, ele ganha já logo uma vacina atenuada, então é de um bicho vivo. O bebê ali na maternidade, nunca ninguém questionou sobre isso. Sim. E daí, quando vem a pandemia, vem esse boom. E até hoje eu tenho amigos que me mandam trabalhos, às vezes, aí dos
nossos colegas, né, duvidosos, anti-vax. E isso é muito ruim, né? Porque também fazer trabalho, você tem que saber interpretar o trabalho, ver a qualidade, o viés, ver se é uma revista de impacto. Então, não é só simplesmente publicar. Porque isso eu acho que também foi uma coisa que, na pandemia, saiu publicação, assim, de 2 em 2 minutos. Né? Ter um trabalho publicado não significa que aquilo tenha Tem algum a valor, qualidade, né? Tem alguma exato. evidência real, tenha uma relevância. E o que você, Rodrigo, trabalhando com vacina, você acha mais importante a gente disseminar com informação de qualidade? Tá. Primeiro que vacinas salvam vidas talvez não seja a melhor frase. Vacinação salva a vida. A vacina está na geladeira e ninguém tomar não faz diferença nenhuma. A gente tem vacina para aplicar nas pessoas, as pessoas não querem tomar. Então, a única coisa que realmente funciona é vacina no braço. Segundo, que as vacinas são seguras, que eventos adversos acontecem, que a gente precisa saber lidar com eles, que eventos supostamente atribuíveis à vacina, realmente graves, são muito, muito raros. E que, se a gente for falar de Covid, por exemplo, que eu acho que é onde mais dá problema, vamos colocar a coisa na mesa mesmo. Evento adverso cardíaco pós-vacina de RNA mensageiro, que é o que fez todo mundo entrar em pânico. Quais são as vacinas RNA mensageiro? Só a Pfizer Covid? e Moderna. Só a Covid? Só a Covid. Tá. Hoje em dia, só a Covid. Existem milhares em desenvolvimento, mas hoje em dia, Pfizer e Moderna para Covid. Tá. Evento adverso cardíaco pós-vacinal. A gente sabe que pode acontecer? Pode. O risco de uma criança ter um evento adverso cardíaco pós-Covid é cerca de 100 vezes maior do que pós-vacina. E aí eu até interrogo, será que aquela criança que teve algum evento adverso pós-vacinal não ia ter um evento adverso muito pior pelo próprio Covid? Com certeza. Ou então ter uma síndrome inflamatória multissistêmica pós-Covid? Ou morrer de Covid? A gente sabe que hoje em dia as crianças são o segundo principal grupo que tem Covid e que morrem de Covid no Brasil, porque as crianças não foram vacinadas. Os adultos, a contragosto ou não, para viajar ou não, tomaram 2, 3 doses. As crianças não estão tomando. As crianças que nasceram de 2021 para cá, menos de 15%. Hoje, pelo PNI, quem que tem que tomar? E só tem no SUS, né? Tem no SUS, exato. Não tem no particular. Ainda não tem no particular. A gente acredita que ela vai entrar no particular em algum momento. A gente espera que isso aconteça para poder vacinar quem queira. Mas, prioritariamente, hoje os mesmos grupos para gripe. Então, menores de 5 anos, maiores de 60 anos, imunossuprimidos, profissionais da área da saúde e alguns outros grupos pequenos, profissionais do sistema prisional, população encarcerada, menores infratores em espaços de convivência. Então, é uma população escolhida, porque não tem vacina para vacinar a população inteira, mas que não está indo se vacinar também. E é muito importante. A gente sabe também que a gente aprendeu com esses últimos 5 anos. Então, antes tinham várias marcas porque a gente tinha que vacinar todo mundo o mais rápido possível. Hoje a gente escolhe as melhores vacinas e a gente sabe que as vacinas de RNA mensageiro são as melhores, são as mais seguras. Se você respeita o intervalo de aplicação delas, o risco de evento adverso é muito menor. Quantas doses são para esse grupo de risco? Depende. Primo vacinação, Moderna são 2, Pfizer são 3, tá? E depois isso em 2025, né? Isso, hoje. E depois dose anual para os pequenos. Até 12 anos a gente só tem essa. A partir dos 12 anos, a gente tem uma recombinante também, que é outra tecnologia, mais parecida com a tecnologia que a gente usa para herpes zoster e que tem sido mais usada para adultos. Mas, por exemplo, quando eu fui tomar minha vacina de Covid uns 2, 3 meses atrás, era Pfizer. Eu achava que ia ser essa recombinante, era uma Pfizer RNA mensageiro. Eu falei, ótimo, já tomei, tá tudo certo. Tomei, doeu o braço, 2, 3 dias, passou, tô ótimo.
recomendo que tomem. Ótimo. Rodrigo, é assim, Covid é sempre aquele assunto controverso, eu acho que já tinham, né, os movimentos antivacinas antes, mas eles ganharam muita força nessa época. Mas quais outras vacinas também geram polêmica, assim, mais polêmica? Sarampo, cachumba e rubéola. Tá, sarampo, cachumba e rubéola, a gente teve um caso muito emblemático de um médico que publicou um estudo atribuindo aumento de casos de autismo por conta da vacina de sarampo, cachumba e rubéola. Ano passado, foi evidenciado e comprovado que ele inventou os dados e ele perdeu a licença dele para clinicar nos Estados Unidos. Só que o mal que ele fez, entendeu? Não, até hoje. Eu tenho certeza que tem milhares de pessoas que vão comentar, que vão falar que não, que é verdade, Exatamente. porque foi o mal depois... que foi feito ali, não tem mais como voltar atrás. Exato, e esse é o problema do antivacinismo. Opiniões inventadas, opiniões mal embasadas, juntam com um medo que é natural, é esperado. A gente entende ter medo de vacina, porque se você não estuda, você não sabe o que é. O problema é que pessoas, na minha opinião, de caráter duvidoso e mal intencionadas, usam desse medo para se elevar e prejudicam a população. Eu tava vendo essa coisa de redes sociais, eu adoro redes sociais, né? Mas quando você vai ver o que faz sucesso, assim, você tem que ser polêmico, você tem que ter... Engajamento. Para você engajar, você ter a polêmica, você ser o diferente, você levantar essas bandeiras. E as pessoas não olham que por trás disso não tem uma verdade. Tem só aquela pessoa, talvez, querendo esse engajamento, né? Essa exposição e tudo mais. A gente viveu muito isso na pandemia e continua vivendo. Mas é difícil, né? Às vezes a gente fala e... Não sei, eu me sinto às vezes brigando, sabe, moinho de vento, assim, né? Tipo, você tá brigando com uma coisa que tá tão instaurada na população, que é tão difícil. Às vezes pessoas que você fala, poxa, é uma pessoa que não é uma pessoa ignorante, que tem conhecimento e faz umas questões sobre isso. Quantos colegas médicos... Sabe o que eu acho muito interessante? Eu trabalho no laboratório também, o Rodrigo. Eu não sei se você sente isso. Você sente, acho que isso é... A gente vacina a criança, o pai e a mãe, eles vacinam a criança sem muito medo, né? Eles vão lá e dão 3, 4 vacinas no mesmo dia. Quando a gente fala para olhar a carteirinha dos pais e atualizar, raramente a gente consegue dar uma. Sim. Eles não tomam, um adulto não toma 2. Eu acho muito louco isso, porque, assim, sendo imuno e tendo pacientes que, às vezes, por conta, né, da imunodeficiência ou aí de problemas imunológicos, a gente avalia o que pode dar e o que não pode, eles ficam desesperados em dar vacina na criança. E quando a gente fala que até essa criança não poder, por situações, comorbidades da criança, que é importante eles tomarem para fazer um efeito casulo, né? E você também pode explicar o que é esse efeito casulo, eles não tomam. Eles têm medo. Mas fala sobre isso, porque eu acho que é um mito também que muita gente tem, que é o seguinte, só quem precisa tomar vacina são as crianças. Então, por que as crianças precisam tomar mais vacinas e por que os adultos também precisam? Isso é muito interessante porque os últimos 5 a 10 anos teve uma mudança muito importante no panorama de vacina. Hoje em dia, eu diria que 70% das vacinas que eu aplico na minha prática clínica são em adultos, não são em crianças. Os idosos, hoje em dia, gostam muito de tomar vacina. Mas... É aquele meião. Exato, aquele meião é o complicado mesmo. A estratégia de casulo, ela vamos proteger aquela criança até que ela possa se proteger sozinha. Então, a estratégia de casulo mais conhecida que a gente tem hoje é a de coqueluche. É você vacinar todos os outros contactantes dessa criança até ela começar a poder tomar a vacina com 2 meses. Então, a mãe tomou a vacina na gestação, isso não é imunização de casulo, isso é transmissão transplacentária de anticorpos, super importante, mais importante até do que a vacinação de casulo. Se a gente tiver que escolher uma, a gente escolhe essa. Mas a proteção de casulo ela é super interessante porque é isso, você vacina todo mundo que vai ter contato com essa criança. Se ninguém levar o vírus para a criança, não tem como ela pegar. E isso da imuno é uma coisa que é super interessante. Você tem uma criança que tem uma imunodeficiência. Ela não pode tomar uma vacina de varicela, de sarampo, cachumba e rubéola. Se você vacina o resto da família,
Você protege. Você protege Cercando ela. ela, Exato. E às vezes é muito difícil. As gestantes, em geral, tomam bem a vacina. Os pais de primeira viagem, em geral, tomam bem a vacina. Mas adulto, em geral, está muito difícil. Eu percebo isso no laboratório. E aproveitando que você falou da coqueluche, qual que é o atual cenário da coqueluche no Brasil? Como que tá? Tá difícil. A gente teve os últimos... Esse ano passado, teve muito caso de coqueluche em criança. Coqueluche é uma doença grave, é uma doença que a criança precisa ficar internada no oxigênio até melhorar. O impacto após a internação é super importante também, porque a criança às vezes fica 6, 8 semanas tossindo. E só quem tem filho pequeno, não tenho, mas convivo, sabe que é uma criança 8 semanas tossindo. Sem parar. Exato. E tem um outro impacto que as pessoas não sabem. Tem muita coqueluche em idoso. Tem muita coqueluche em idoso que não é testado. Mas tem muito idoso que tem quadro respiratório arrastado, você vai testar, é coqueluche. Então, os idosos também têm indicação de tomar. E mais, você vacina o idoso... O avô não passa para o bebê, que aí é a estratégia de casulo. Mas é isso. Coqueluche passou a ser importante na população acima de 50, 60 anos já. Total ignorância, na verdade, eu acho que com o viés da pediatria, o vírus sincicial, que a gente só falava em criança, e daí quando eu fui ver, fui em aulas aí por conta da entrada das vacinas de vírus sincicial, também super prevalente na faixa etária acima de 60, né? Principalmente naqueles acima de 80 e naqueles que têm qualquer tipo de doença pulmonar. E a gente sabe que a faixa etária dos 60, 70, são muitos que foram tabagistas de alta carga, têm uma doença pulmonar obstrutiva crônica importante, e o VSR é um dos principais fatores de desencadeamento de crise. Saiu um estudo recentemente, olha que interessante, que mostra que vacinação para VSR e para zoster previne demência. Eu ia falar para você falar sobre isso, porque assim, eu tô apaixonada nessa vacina de zoster. Gente, eu acho ela maravilhosa, né? Não, ela é. Porque assim, eu nunca tive, mas já vi muita gente ter herpes zoster. Minha mãe tem assim, no olho. É inesquecível, né? É uma dor. E é uma vacina que ela é muito boa, né? E ainda tem isso, ainda tem essa vantagem que me contaram. A vacina de zoster, mais de 90% de proteção para herpes zoster, quase 100% de proteção para neuralgia pós-herpética, que é aquela dor fantasma que fica após. E que tem gente que precisa fazer procedimento neurocirúrgico, infiltração de botox, de corticoide na raiz do nervo. Não, minha mãe perdeu grande parte da visão por causa do zoster. Exato. O zoster ocular extremamente grave. Na época, quando ela tem faz muitos anos, não tinha vacina. Acho que foi quando saiu nos Estados Unidos, eles foram lá vacinar, porque ela tinha muita crise, não controlava. Só quem tem deve saber. Eu não tenho, mas eu vi minha mãe tendo bastante. Então, e qual que é a porcentagem que pode prevenir? Tem uma 90%. porcentagem? Não, da demência. Para demência não tem. Os estudos são iniciais. Tá. Mas, na verdade, qual que é o racional disso? A gente sabe que zoster tem um impacto importante em qualidade de vida. Sim, um idoso que tem zoster, às vezes, deixa de andar. E é uma internação prolongada, custosa. Perda de função acaba levando à diminuição cognitiva. A gente sabe disso. Então, ainda são estudos iniciais, mas o que mostram, assim... já está muito claro isso. Exato. Na verdade, assim, já tem trabalho falando que influenza aumenta risco cardiovascular, ou seja, a proteção da vacina é muito melhor. O pouco que em algumas que os efeitos adversos podem acontecer ainda é muito menor do que propriamente o risco da doença cardiovascular em quem tem influenza, que já está mais do que comprovado cientificamente. Mas acho que no caso desse, assim, compre um e leve 2, né? Você se protege contra a herpes e ainda ganha ali aumenta a sua chance de não desenvolver demência. Olha que beleza, gente. Tem coisa melhor que isso? Não é uma vacina barata, né? Não é uma vacina barata. É uma vacina feita em 2 doses. Cara, que a gente tem expectativa que em algum momento entre no SUS, entre no PNI, mas que eu acho que não vai ser tão cedo, não vai ser tão rápido. É cara, e o que eu acho mais complicado é que muitas vezes a população não tem nem acesso à informação de que a vacina existe e que pode ser tomada.
Eu acho que a gente viu isso na dengue. Quando essa dengue entrou no SUS, eu lembro que tem uma faixa etária e as pessoas não iam tomar simplesmente. No particular, faltando, todo mundo desesperado. E no SUS, ninguém sabendo efetivamente o que tinha para ir tomar. Exato. É que nem a meningo B, a pneumo 13, 15, 20. Quando eu... época de residência, ambulatório de SUS, uma coisa que era muito falada é: não assuma que o paciente não pode pagar. Exato. Eu sempre acho Oriente, né? E Exato, ele resolve. A pessoa tem que ter o direito de saber. E saber o quanto ela quer investir naquilo. Exato. Eu no consultório sempre... A gente também trabalha com monobiológico, alto custo. E eu acho isso. Eu acho que a gente tem que dar tudo que tem de melhor disponível e que a gente tem acesso. Também não adianta a gente falar uma coisa que existe fora do Brasil, que também, às vezes, a gente não pode ser uma saída. Pensar nisso, passar do pressuposto que ele não tem condições ou ele não vai investir nisso, isso cabe a ele, né? Enfim, quanta coisa pra gente falar. Vacina é um tema que se deixar... O Rodrigo vai ter que voltar aqui muitas vezes pra gente continuar conversando. Tem que falar da dengue melhor. Tem muita coisa pra gente conversar, assim. Foi muito gostoso. A gente quer ainda continuar falando desse assunto porque a gente sabe da importância tanto de divulgar informações corretas quanto de lutar contra as fake news e desses movimentos anti-vacina. Então, é um assunto que a gente quer trazer sempre por aqui, né? Sim, e agradeço, Rodrigo. Na verdade, né, é você. Eu conheci vocês dois no mesmo lugar, em tempos diferentes. Sim. Então eu acho que isso é muito legal e a gente continua falando muito, mesmo concorrentes, somos concorrentes. Mas. E, Rodrigo, a gente tem um quadro que a Verônica ama. E que é... Fala aí, vai, seu. O quadro é o seguinte, né? A gente fala aqui de medicina, fala disso, mas a gente dá muito da nossa vida pela medicina, é uma jornada de muito tempo. E aí a gente gosta de saber alguma coisa que te marcou nessa jornada. Pode ser qualquer coisa, um livro, uma música, um filme, enfim. Alguma coisa um momento, uma comida. Eu sou da comida, pode pessoal. Ser uma comida, enfim, alguma coisa que nessa jornada aí de dedicação fez uma diferença para você. É engraçado que você falou disso. No meu primeiro ano de faculdade, eu tive que ler um livro para a faculdade. Eu entrei na faculdade falando, vou ter que ler livro. Faz sentido, não estou mais prestando vestibular. Até já sei que livro. E era O Médico Doente, do Drauzio Varela. Drauzio Varela teve febre amarela, porque ele foi para a Amazônia e não tinha tomado vacina. E ele não lembrava, não sabia. E eu achava que eu era vacinado para catapora e não era. Eu tive varicela no 5º ano da faculdade, fiquei internado 4 dias... Foi aí que você decidiu ser infectologista? Não foi aí que eu decidi, mas eu sempre uso nas minhas aulas foto minha internado, falando pra todo mundo, gente... Se você não sabe se você teve varicela, se vacina, porque varicela em adulto é muito grave. E lembra quando a gente era pequeno que pegava um e botava todo mundo junto pra vacinar? Eu tive vacinar, né? É uma vacinação. Eu tive no meu primeiro ano de faculdade, eu tenho até uma marquinha aqui de varicela que ficou e foi terrível, terrível. Assim, não fiquei internada. Não, eu peguei pequena. Eu peguei pequena naquela situação de tipo, um pega, já bota os dois pra todo mundo pegar. Minha mãe não fez isso, eu fui pegar no pior momento. Mas esse livro, então, te marcou ali naquele momento. Marcou muito, porque o livro é ótimo. E eu não estava esperando ter que ler um livro que não era técnico. E foi para uma aula de psicologia médica e foi incrível, me marcou até hoje. Tenho o livro, já reli e aconteceu comigo de outra maneira. Sim. Felizmente não tão grave quanto febre amarela, que é muito pior. Mas é isso, às vezes a gente tá tão imerso em convencer os outros que a gente esquece a gente mesmo de se proteger. Exato. Adorei a dica, né? Então fica aí a dica para quem não olhem conhece a carteirinha livro, vacinal. E olhem, procurem alguém que consiga olhar, porque não é simples. É difícil. A SBIM tem um calendário lá que vocês podem checar junto, que tá faltando, o que não tá, que é uma sugestão. Tem lá o que é do PNI, o que não é. E podem mandar dúvidas aí que o Rodrigo vai ficar à disposição para responder. Isso, pessoal. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Lígia, né? Obrigada. Mais uma vez. E, pessoal, sigam a gente no YouTube.